vereador André Santos, vereador Eli Teruel, vereador Aurélio Nomura, vereador Paulo Frange, vereador Rodrigo Goulart, vereador... Bom, há número legal, já chegam os demais. Na qualidade de vice-presidente, na qualidade de presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária virtual da Comissão de 2021. Informo que essa reunião está sendo transmitida através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br no link Auditórios Online, Auditórios Virtual. Passemos aos itens da pauta. PL 280 de 2017 institui o programa Farmapet no município de São Paulo e dá outras providências. Vereadora relatora, vereadora Eli Teruel, favorável, consubstitutivo da Comissão de Justiça. Se os vereadores que concordarem com o relatório da vereadora Eli Teruel, favorável, permaneça como estão. Ok, está aprovado. Há um requerimento do vereador Aurélio Nomura, de número 28 de 2021, considerando matéria publicada no site da Prefeitura em 18 de março de 2021, que forma entre 2019 e 2020, a atual gestão entregou 3 novos reservatórios da bacia Córrego Ipiranga, piscinões deputado Jorge Rato, localizados no entorno do viaduto Aliomar Baleeiro e o reservatório Lagoa Alperte, juntos, podem armazenar 310 mil metros cúbicos de água, equivalente a 124 piscinas olímpicas, considerando que moradores da região têm notificado constantes enchentes na Avenida Professor Abrão de Moraes, além de outros problemas com a queda das marginais do riacho, que se encontra em situação precária, considerando que, por ocasião da última reunião localizada anos atrás, na Associação Comercial de São Paulo Sudeste, o ex-secretário municipal Marcos Penido, da Secretaria leito do Riacho Ipiranga, entre as alças da Avenida Bandeirantes até a Rua Santa Cruz, não estava incluído no projeto do piscinão e que oportunamente seria apresentado, considerando que há relatos de que não for incluído o rebaixamento e conserto das margens do córrego Ipiranga. Requeiro, sou eu que não estou ouvindo. nos termos regimentais, não, acho que caiu seja o som oficiado o aí. secretário municipal de Infraestrutura Urbana. Eu também não estou ouvindo, não. Só estou ouvindo você, André. Eu também não estou ouvindo. Hã? Mas está aberto aqui. Boa tarde. Estão ouvindo agora? Requeiro nos termos regimentais seja oficiado o secretário municipal de Infraestrutura Urbana de Obras, Marcos Monteiro, para que esclareça sobre o andamento das obras, sobre a implantação dos canais de ligação e das bombas de esvaziamento, bem como os prazos para a conclusão definitiva da obra toda. Vereador Nomura é o proponente. Eu vou perguntar se existe alguém que queira fazer um comentário. Vereador Nomura, esse requerimento de Vossa Excelência é muito oportuno. Nós conhecemos essa região, não é nossa região de trabalho, mas durante a discussão da lei de zoneamento, nós estivemos lá por questões de zoneamento que envolviam esse espaço, inclusive a lagoa. E nós nos deparamos com esses problemas, né? Das informações que nós temos recentes de lá, e que deveriam também estar presente aqui conosco, o pessoal da subprefeitura também, para nos dar informação de quanto tem sido retirado dessas áreas de resíduos de barro que retiram para a manutenção desses piscinões. Nós temos tido dificuldade em acompanhar isso na cidade de São Paulo. Os piscinões têm contratos grandes para fazer a manutenção, a retirada de todo o acúmulo de barro que junta com o tempo e, na verdade, esse leito acaba ficando muito menor. A questão do riacho realmente é um baita de um problema.
E não precisa de conhecer muito do processo. Quando a gente passa pela região, junto à Lagoa Aliperte, em épocas de verão, principalmente dezembro, janeiro, quando o pessoal vai para a Baixada Santista, eu também vou, a gente vê o quanto está cheio tudo aquilo ali. Então, esse assunto é bastante interessante, é um requerimento pertinente. Não sei se valeria a pena a gente também consultar a Secretaria de Subprefeituras do montante que é retirado de cada uma dessas áreas, ou se tem contratos, se esses contratos estão vigentes, estão sendo cumpridos também. Presente conosco também o vereador Donato. Algum vereador quer fazer comentário sobre esse requerimento? Não? Não. Gostaria, presidente, pela ordem. Vamos lá, vereador Aurélio. Na realidade, essa obra, a questão de um mês atrás, nós fizemos a vistoria junto com o secretário Marcos Ponteiro e também o secretário nacional lá, como é que chama? O Maranhão, Pedro Maranhão, que é o secretário nacional ligado à secretaria, eu acho que ao Ministério, não me lembro agora a cabeça minha, deixa eu ver aqui, minha cabeça aqui está péssima hoje. Secretário Nacional de Saneamento ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele foi fazer a vistoria lá no local e eu já havia mencionado porque está havendo uma coisa interessante, porque tem o piscinão do Jorge Rato e está ali perto. E o que está acontecendo? Não está havendo, pelo menos a princípio, a interligação. Tanto que teve uma chuva há uns 4 meses atrás e inundou outra vez a Abrão de Moraes. E a gente viu que aonde que tem a represa ali perto não estava cheia. Então, está tendo alguma coisa com relação à interligação. Aí indaguei também do secretário essa questão que está havendo está cedendo as laterais do Riacho de Ipiranga. E é importante que seja retomado e tinha de fazer também o rebaixamento da calha, porque ela não suporta nas chuvas quando chegarão na época do verão. Então, me falaram posteriormente que haveria de se fazer um novo contrato. E aí me lembro de tempos atrás, quando o então secretário Marcos Penido foi na Associação Comercial Sudeste e falou a respeito. E não houve a possibilidade de se incluir esse projeto da continuidade do rebaixamento e para fazer a estabilidade nas laterais do riacho. Então, seria importante nós chamarmos o secretário para discutir, mas eu acredito que ainda não há necessidade de chamar o pessoal da subprefeitura. Podemos chamar, mas não tem contrato ainda, porque ele sequer ainda foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado, me parece que no segundo semestre, ainda faltam alguns detalhes, e, porquanto, ainda não tem o seu contrato de limpeza. Mas podemos chamar alguém da secretaria para poder explicar se já está em andamento o eventual contrato assassinado de limpeza. Ok, vereador Aurélio. Bom, não havendo mais inscritos, coloco a votos o requerimento do vereador Nomura. Se os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Ok, está aprovado. Peço assessoria para que possa estabelecer uma data. Há um requerimento número 29 de 2021, do vereador Donato, considerando a Lei Municipal 15.150, de 6 de maio de 2010, que dispõe sobre os procedimentos para aprovação de projetos arquitetônicos para execução de obras e serviços necessários para a minimização de impacto do sistema viário decorrente da implantação ou reforma de edificações na instalação de atividades polo gerador, considerando o grande empreendimento localizado na Raposo Tavares, 8.550, quilômetro 18,5, Jardim Boa Vista, decorrente da reserva Raposo, requer nos termos regimentais a realização de audiência pública na modalidade virtual, com representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo, Licenciamento Urbano, Companhia de Engenharia de Tráfego, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Educação, representante da empresa Parque Raposo, empreendimento imobiliário limitada, inscrita no CNPJ sob número 606-322-120-0001-91, para tratarmos acerca do PGP, do alvará de aprovação e suas contrapartidas e medidas compensatórias para a minimização do impacto do sistema viário do município de São Paulo. Esse requerimento é do vereador Donato. Essa é uma área que nós temos uma culpa parcial de ter demarcado uma área tão grande de ZEIS 2 nessa região. Ficou enorme e a gente imaginaria que haveria um parcelamento de solo com viários e tudo, e lamentavelmente isso não aconteceu. E hoje nós temos lá algo em torno de, o vereador Donato deve estar com esses números aí, mas deve chegar a quase 20 mil pessoas morando dentro de uma área que foi totalmente edificada de forma vertical. Vou passar para o vereador Donato fazer um comentário para que a gente saiba exatamente, passe para os colegas que não viveram esse momento, para que a gente possa aprovar o requerimento. Tem paciência para vereador Donato? Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos e todas. Na verdade, não são 20 mil pessoas, vereador Paulo Frange, serão mais de 70 mil pessoas, são 170 torres, 18 mil apartamentos. É uma cidade média que nasce ali na Raposo, já com trânsito saturado e com toda a infraestrutura já saturada. Para você ter uma ideia, esse empreendimento foi aprovado com algumas contrapartidas. Ele fica ao lado de um parque municipal, que é o Parque Juliana, que é na Coab Raposo, e que precisaria de uma intervenção para uma segunda fase, e aí a empresa argumenta que tem uma ocupação lá na parte de cima do parque, e com isso não faz, teria que fazer um terminal de ônibus ali do lado da Raposo, no antigo frigorífico, e também está enrolado. Tem que fazer 2 UBS, 5 creches, e a gente não tem notícia do calendário dessas contrapartidas. E a gente está vendo as torres subirem, já tem gente morando lá, saturando a pouca infraestrutura que existe. Por exemplo, o UBS Boa Vista já está esgotada com os poucos moradores que estão lá. Ela já estava esgotada porque ela atende uma área geográfica grande, desde o Boa Vista, Coab Raposo, Coab Munk. Tem outro empreendimento da Tenda já lá na divisa com Osasco, enorme também, só que a Tenda foi mais malandra e parcelou o empreendimento em vários empreendimentos menores para não ter que negociar contrapartidas, provavelmente. Mas a consultora Rizek, que fez que está fazendo, que é uma consultora goiana, inclusive, curiosamente, da mesmo estado que era o ministro das cidades na época, Baldi, né? Então, tem algumas coincidências, né? Uma consultora goiana que vem para São Paulo fazer 18 mil apartamentos, como se não tivesse construtora daqui. Nada contra, né? Mas teve uma mão invisível que não foi do mercado que eu acho que colocou ela aí. Porque, enfim, é um programa que estava ancorado no Minha Casa Minha Vida. 10% das moradias, seja 1.800, tem que ser para HIS 1, né, de 0 a 3 salários mínimos. Parece que isso está enrolado também, porque com o Casa Verde e Amarela não se enquadra mais, não tem esse financiamento. Enfim, tem uma série de dúvidas dos moradores da região, além de impacto urbanístico. Eu tive lá sábado passado, andei lá, já tem ruas abertas dentro do espaço, mas tem um enorme muro, enorme, segregando essa nova cidade da cidade existente, né? Do ponto de vista urbanístico, nada explica a existência desse muro, até porque são várias torres e cada torre é um condomínio próprio, né? Então você tem um muro além dos muros dos condomínios. Enfim, a gente gostaria de poder debater com todos os responsáveis pelas contrapartidas, né? Com a Secretaria da Saúde, o calendário das 2 UBS, com a Secretaria de Transporte, quando vai ser feito o terminal rodoviário, com a Secretaria
de saúde, as UBS com a Secretaria de Educação, as 5 creches, com a Secretaria do Meio Ambiente, o parque, até porque parece que a Secretaria é responsável por fiscalizar as contrapartidas da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, porque lá deve ter tido um termo de compensação ambiental que incluiu essas contrapartidas todas. Então, a gente gostaria de poder debater a população lá, principalmente da Coab Raposo, que é divisa com esse empreendimento, tem nos cobrado, né? O ano passado, a gente fez até uma audiência na Comissão de Finanças, mas, enfim, ela não foi pouco resolutiva, a gente também não compreendia bem todo o empreendimento, agora estou mais seguro, e a Secretaria do Verde não veio, e estava já no período eleitoral, e a gente não conseguiu ter as respostas necessárias. Eu acho que essa comissão é a comissão adequada para fazer o debate do licenciamento, das contrapartidas e o debate urbanístico, né? Daquela situação toda, que é uma nova cidade, ali no distrito Raposo Tavares, com enormes impactos numa área já carente de infraestrutura urbana, de infraestrutura viária, porque a Raposo está congestionada ali, e de infraestrutura de atendimento, né? De saúde, de educação, gerando esse colapso que a UBS Boa Vista, que é bem em frente, já está vivendo. Então, é isso. Por isso, eu estou propondo que a gente possa fazer esse debate e que a população possa participar também. Obrigado, vereador Donato. Vereador Donato, essa audiência pública, nós vamos participar junto com Vossa Excelência. Eu acho que para não ficar como a do Finanças do ano passado, acho que foi o ano passado, é verdade, a gente poderia já, em cada uma das situações que não ficarem claras, a gente já disparar ofícios da Comissão de Política Urbana, assinada por todos os membros, para que a gente possa notificar os órgãos responsáveis e ter por escrito também. Porque o que a gente sente é que eles parecem que nos vencem pelo cansaço, né? Exatamente. Desde a época da demarcação, nós tivemos discussões com eles. Ainda não tinha o nome da empresa, mas discussões a respeito daquele espaço. E aí tudo foi dito que seria muito parcelado, que teria tudo atendido, e nunca mais voltaram a falar conosco. Então, esse é o momento. Então, se os vereadores que concordarem com o requerimento do vereador Donato, permaneçam como estão, ok? Está aprovado. Há um requerimento que é de minha autoria, eu vou passar para o vereador Goulart para que faça a leitura. Requerimento 31/2021, de autoria do vereador Paulo Frange. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, senhores vereadores, requerem nos termos regimentais a realização de audiência pública na modalidade semipresencial, na data de 5/7/2021, às 15 horas, em local a ser posteriormente determinado, tendo como objetivo o PL 390/2021, de autoria do Executivo, que disciplina o programa Pode Entrar, estabelecendo regras, mecanismos e instrumentos para a sua operacionalização. Em discussão, pergunto ao vereador Paulo Freire se gostaria de fazer uso da palavra. Não, essa audiência pública está sendo requerida, inclusive, pelo próprio líder do governo, para que a gente possa levar esse projeto para a pauta para uma segunda votação. Só falta essa audiência pública agora. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Retorno a palavra ao presidente Paulo Frange. Obrigado, vereador. A imagem caiu. Você vai voltar. Senhores vereadores, apenas um relato que eu preciso de fazer. Ontem nós fomos convidados a participar de uma audiência pública que é do Pio Ibirapuera, que trata de uma área de 91 mil metros quadrados, onde tem o ginásio, piscina, todo aquele espaço. É um quadrilátero, equivale a umas 8, 9 quadras aproximadamente.
em que já está na última fase e, para minha surpresa, na verdade não é bem surpresa, mas mais uma vez nos deixa muito triste esse tipo de situação. O empreendimento que está se propondo não está definido do que será, mas os parâmetros que estão se propondo têm a ver com a nossa comissão e a Câmara está sendo atropelada pelo trio. Entenderam os técnicos da Secretaria de que tudo pode ser construído lá, usando o que a Zona de Ocupação Especial prevê, com coeficiente de 2, portanto está legal, só que o gabarito é de 52 metros estabelecido pelo Comaer. Esse assunto é muito delicado. Há controvérsias quanto a isso, mas nós temos na cidade de São Paulo um PIO que não foi parar na justiça, que foi o PIO de Perus, porque foi feito exatamente como manda o figurino, cumprindo aquilo que está no quadro 2A da lei do plano diretor. Ou seja, gabarito para macroárea. Lá em Perus era de 15 metros, nada foi feito com mais de 15 metros no projeto, autorizando o que for ser construído lá um dia. Pode ser CEAGESP, o que quiser. Não foi questionado na justiça, é inquestionável. Há um outro PIO que também não foi questionado na justiça ainda, e é só esses dois, que é o da concessão do IMB, porque foi feito dentro dos parâmetros exatamente do quadro 2A, mesmo podendo fazer mais. Este aqui, pegaram de 28 e passaram para 52 metros. E querem ter razão. Querem ter razão. Alegando que tem um artigo na lei de zoneamento que diz que aquele quadro só trata de coeficiente de aproveitamento. Não é essa a leitura nossa, foi feito o quadro para tratar de parâmetros. Portanto, é PA, coeficiente de aproveitamento e gabarito. Por que estão fazendo? Porque para mexer nesses parâmetros tem que vir para a Câmara e aprovar em lei. Então, para evitar a vinda para a Câmara, querem aprovar por decreto. Então, eu, Paulo e vocês, nós não temos nenhum interesse aqui em judicializar. Nós queremos discutir, nós estamos na fase de produzir o processo. Mas anotem o que eu estou dizendo, será judicializado. Não há dúvida, tem mais arquitetos e mais engenheiros lendo esse processo também, acompanhando. E essa região tem uma vizinhança que é uma zona estritamente residencial, que só pode 10 metros, e que já tem do lado uma zona de eixo que pode ir à altura dos 52 metros. Eu estou falando isso porque nós demarcamos várias áreas da cidade como ZOI, entre elas os cemitérios. Portanto, um cemitério na região de Itaquera que deixar de ser cemitério, por esse critério que a Secretaria está usando, o gabarito seria de 150 metros, porque lá pode, porque não tem cone de aproximação e nem área interna de aeroporto que impede. Portanto, há um equívoco da Secretaria. Tentei dialogar ontem, preferi sair da audiência para não criar conflito, mas eu estou expondo isso aos senhores, porque não quero colocar em pé de pauta, eu vou fazer um requerimento, passar para os senhores, para que a gente peça à Secretaria que apresente esse projeto aqui na Comissão de Política Urbana, que é onde nós vamos discutir a situação desses gabaritos. Porque nós vamos chamar também técnicos que participaram da elaboração do plano diretor e da lei de zoneamento, que não têm a mesma visão. Esse projeto ele é importante, é interessante, é do governo do Estado, pode ser o que for, mas não vai atropelar a Câmara, pelo menos enquanto a política urbana estiver coesa como está aqui. Vou levar esse assunto para a presidência da Casa. Se a gente deixar passar esse boi, toda a boiada vai passar. Tem mais pios na cidade. Portanto, se a Câmara não for respeitada, nós vamos acabar permitindo que a CTNLU e os técnicos legislem por nós daqui para frente em todas as zonas de ocupação especial, que são
áreas que foram demarcadas, Jockey Club, cemitérios, garagem de ônibus, quartéis, até alguns hospitais nós demarcamos como ZOI para que possa fazer mudanças de configuração por ser hospitais muito antigos, em alguns lugares. Então, não vou criar a figura do colocar em pé de pauta, mas vou fazer um requerimento para que a gente possa aprovar na próxima sessão e vou comunicar à secretaria de que a gente vai levar isso adiante. Vamos pedir ajuda ao Tribunal de Contas, vamos pedir ajuda a todo mundo, mas nós não podemos ser atropelados desse jeito, ainda mais agora na revisão do plano diretor. E aí esse é um tema para tratar no plano diretor da revisão, deixar mais claro, ou seja, é mais ou menos como posso desenhar, deixar clarinho, escrever nome a nome. Quando eu falo parâmetros, esqueceram que gabarito é parâmetro também. Ou seja, esqueceram que gabarito é importante. E o problema de lá é o gabarito, porque vai adensar muitas atividades ali. Quanto mais alto, mais gente, mais impacto. Vereador Donato, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, é muito importante esse tema que o senhor traz para essa comissão. De fato, o senhor que conhece super bem tanto o plano diretor quanto a lei de zoneamento, é algo que eu estou me apropriando mais agora. Vocês acompanham, eu sempre gostei mais de acompanhar o orçamento e agora eu tenho me aprofundado um pouco mais nesse debate da normativa urbana. E os PIOs sempre me chamaram muita atenção, porque são muitos PIOs que vão reconfigurando a cidade e me chama a atenção essa situação do PIO não passar pela Câmara Municipal, alguns PIOs, né? E essa manobra que o senhor coloca, a gente não pode aceitar, né? Você tem um decreto, nesse caso, claramente ilegal. E nós temos um instrumento para derrubar decretos ilegais, que é um projeto de decreto legislativo cancelando um decreto ilegal. Então, eu gostaria de poder discutir com a comissão e com a própria presidência da casa, se não é o caso de costurarmos esse PDL, porque o PDL pode cancelar um decreto que tem uma ilegalidade. Pelo que o senhor falou, o decreto é claramente ilegal, porque se tem um parâmetro sendo alterado, era necessário um projeto de lei para a Câmara. Fora a discussão de mérito ali, né, dessa situação do Ibirapuera, um ginásio que tem sua história, sua importância para a cidade de São Paulo, que, enfim, a gente vai destruindo as nossas memórias, ainda que elas não sejam tão antigas, né, porque o patrimônio não se faz só de obras de 300, 400, 100 anos, né? O ginásio de Ibirapuera tem um papel, inclusive, afetivo para o esporte nacional, para o esporte paulista. Parabéns, Donato. Para mim tem um aspecto afetivo pessoal. Talvez a primeira memória que eu tenha da minha infância e tal é minha mãe levando eu e meu irmão num salão da criança no ginásio de Ibirapuera. Então, ele já foi palco de muita coisa lá que está na memória de centenas de milhares de paulistanos e que a gente não pode se desfazer assim só para ter mais um empreendimento imobiliário, né? Porque é isso que se trata, né? Vamos pôr mais um prédio lá. O que isso agrega para a cidade de São Paulo? Não tem outros locais para fazer prédio? Claro que tem, né? Mas querem fazer um prédio de vista para o Ibirapuera, num valor muito valorizado, para vender lá num metro quadrado altíssimo. Então, me parece que o Estado não está nessa situação de penúria que tenha que se desfazer desse tipo de patrimônio que, evidente, precisa ser melhorado, recuperado em algum aspecto, mas não pode ser simplesmente derrubado para a ganância desse mercado imobiliário. Aliás, eu estou até com um caderno aqui da quinta-feira do Estado de São Paulo, do mercado imobiliário, um caderno inteiro dizendo como eles estão ganhando dinheiro, né? Como eles estão ganhando dinheiro. E é impressionante. Crescimento no horizonte, top imobiliário 2021, caderno inteiro
para dizer como eles estão ganhando dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro destruindo a memória da cidade. Aí não dá, né? Então, tem o problema da forma ilegal e tem o problema do conteúdo. É isso. Parabéns, presidente Paulo Obrigado, vereador Frange, por Donato. colocar esse tema aqui na comissão. Deixando bem claro, Pela ordem, presidente. já passo Pela já ordem, já. presidente. Zona de ocupação especial pode sim ter a PIO, mas tem que cumprir a regra do quadro. Portanto, está bem claro o quadro, a cidade inteira ficou com 28 metros e está escrito na frente térreo mais 8, com coeficiente de aproveitamento de 2, exceto nas macroáreas de requalificação ambiental. Perus, Brasilândia, Parelheiros, aí o coeficiente é só 1, e aí é 15 metros. Tem uma correlação entre o gabarito e... Aí não atrapalha ninguém, porque 28 é praticamente a altura do que já tem lá. Agora, se a gente for romper essas barreiras, a cidade vai ficar cheia de ilhas verticais. É verdade. E aí vai ficar dependendo só da aeronáutica. Eu sempre faço essa analogia. Então, se for em Itaquera, fora do Arco do Jacu, que também é 28 metros, olha, no Arco do Jacu é 28 metros. Agora, quando eu saio dali, na área onde é o cemitério, eu posso fazer 150 metros. Então, se a gente for deixar a coisa correr solta, nós vamos ter problema. E os PIOs, vereador Donato, realmente, o gigantismo dos PIOs tem levado à judicialização. Eles ocuparam os lugares da Operação Urbana Água Branca, das operações urbanas. Por quê? Porque não paga CEPAC. Então, eu faço um PIO aqui, o próprio PIO do centro, que começa aqui e termina na Marginal Tietê, é muito grande. E aí, sem CEPAC, fica muito atrativo, só que nós mexemos num território inteiro sem um projeto que possa ser tratado de uma forma como é tratado, como foi tratado o solo da Água Branca, tão bem tratado, onde todos ganham. É isso. Vereadora Lili Teruel, tem bastante essa palavra. Não, parabenizar o senhor, presidente Paulo, a fala do Donato, concordo também que não tem só uma história, como também se a regra não é essa, temos que agir, né? Com muito cuidado e para cima mesmo, porque a história, eu particularmente já corri naquela pista do Ibirapuera como atleta, já participei de vários eventos naquele local, e eu também acredito que não deve ser tratado dessa forma, independentemente de nós estarmos falando de duas situações, não só da questão histórica, como o Donato citou, como também pela essa questão mais burocrática e da forma como estão realmente, que o senhor citou, que estão atropelando a Câmara Municipal. Então, meus parabéns. Obrigado, vereador Goulart, tem você essa palavra. Presidente, mais uma vez, parabenizar, como já foi feito aí pelo vereador Donato, vereadora Eli Teruel, por trazer esse assunto tão importante aqui para a nossa comissão, uma comissão que a gente não pode realmente deixar passar ao lado e sem o conhecimento tanto da comissão como da casa de um projeto tão grande como esse. E, curiosamente, a gente até vendo a apresentação da audiência pública de ontem, nós vemos aqui na questão do coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação que se respeita ao referido plano diretor. E quando a gente lê aqui gabarito de altura das edificações, é utilizado o limite do Comaer e não do plano diretor. O Comaer não é quem dita os limites urbanísticos da cidade. A gente sabe que o plano diretor tem que ser respeitado. E a gente pode levar até, além das apresentações, que curiosamente, apresentadas não nessa audiência pública, me parece que eu não consegui acompanhar, mas já chegou relatos aqui à Câmara de que o próprio interessado fazendo apresentação de uma audiência pública da Prefeitura. Interessado diferente do que o vereador Donato disse, que não se trata aí, pelo que nós sabemos, do interesse de fazer um shopping, mas o próprio interessado fazendo a apresentação é no mínimo curioso. A área pública é uma área pública municipal. Aos idos de lá, antigamente, eu nem sei a data do projeto, eu sei que é um projeto arquitetônico muito premiado,
de um arquiteto muito renomado, o projeto do ginásio do Ibirapuera, e o termo de cessão, não sei se foi um termo de cessão, mas entre a Prefeitura e o Estado, nesse termo, que inclusive é escrito à mão, senhor presidente, está claro lá de que essa cessão é feita exclusivamente para práticas esportivas e não comerciais, como está sendo feito. Então, acho que, além do que nós estamos discutindo aqui, da questão urbanística, que é fundamental, a gente pode até buscar a origem desses termos e ver se realmente é o Estado que tem que fazer essa concessão, essa questão do PIO, ou se a Prefeitura tem que buscar, sim, os seus direitos e até deveres, nesse caso. Então, acho que a gente não pode passar batido, acho que já é a grande maioria aqui dos vereadores membros dessa comissão, de que é fundamental que a gente discuta isso e temos que buscar o teor desse requerimento de vossa autoria para que a gente possa trazer, sim, essa discussão, que é fundamental que essa comissão tenha a sua participação efetiva. Era isso, presidente. Ok, obrigado, vereador Goulart. Vereador Donato, ainda a partir de ontem, portanto, esse projeto caminha para a elaboração de um decreto. Então, nós ainda temos muita arma até lá e ainda temos debate. Entender aqui muito bem, vereador Nomura, esse assunto não é um assunto de ser governo ou não ser governo. O município recebeu uma manifestação de interesse do próprio Estado e está elaborando uma PIO, que está no nosso território. Mas nós estamos na cidade de São Paulo, que trata aqui na cidade de São Paulo, tem que passar pelas regras daqui, está passando, mas estão ultrapassando limites. Então a questão não é discutir de ser governo ou não ser governo, aqui é uma discussão seguinte: por que tantos anos nós estamos trabalhando com política urbana para criar regras e de repente sai atropelando tudo? Não é este o momento. Eu acho que se a gente deixar acontecer, nós vamos começar a ter problemas. E se formos vencidos, não seremos vencidos na revisão do plano diretor. Vamos colocar uma trava nisso, aí com todas as letras garrafais, para que isso não aconteça mais. Portanto, nós ainda temos ainda a esfera da discussão, do debate, da conciliação, de Tribunal de Contas, de acordo com todo mundo, e se não der, justiça. É isso. Bom, tem uma excelência falar, vereador Aurélio. Não, na realidade, é um assunto já que vem se debatendo na região já há muito tempo. O vereador Donato já lembrou anteriormente, me diga-se de passagem, é a área mais cara de São Paulo e a área mais cobiçada, porque você tem vista para o Parque Ibirapuera. Você vê que lá naquela região já não existe mais terreno que dê vista para o Parque Ibirapuera. E seria o único terreno, seria a coroa, né, daquela região. Eu sei isso que a gente poderia ver. Me parece que os moradores da região pediram um tombamento, eu não sei se foi deferido ou não, mas pelo jeito eu acho que foi indeferido. Eu acho que a gente poderia checar junto ao Compresp, ou Condefat, se existe esse processo e as razões eventuais do indeferimento ou não. E também os moradores também entraram com uma ação. A gente poderia ver o que está acontecendo e por que a coisa não andou. Eu acho que isso já dava uma base também para termos uma análise com mais profundidade pela comissão. Eu acho que aquela área, e volto a falar, é uma área extremamente importante, é uma área onde o atletismo de São Paulo conseguiu grandes conquistas ali naquela região, e eu não concordo com a derrubada daquela área. Eu acho que aquela área tem que ser preservada, acima de tudo, em respeito à história e em respeito aos atletas do Brasil e da cidade de São Paulo. Era isso que eu queria dizer, cumprimentar Vossa Excelência e dizer que eu não concordo. O senhor estava imaginando que eu ia ser totalmente favorável, mas eu tenho um outro conceito. Na minha realidade, eu tenho uma visão mais, e acho que como todos, com uma visão
para a cidade de São Paulo, não uma visão governista. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Pela ordem. Obrigado. E você falava, vereador Goulart? Então, o vereador Aurélio está como nós aqui, da base governista anti-boiada. Parabéns, viu, vereador Aurélio. Mas só para lembrar aqui sobre o documento, que é um decreto-lei de 1943, e que transferiu a propriedade do terreno do município para o Estado, né? E que está estabelecido que foi expressamente reservado para instalação e manutenção esportiva. Então, pelo que a gente sabe do interesse, é que vai ser um shopping. Eu não sei se um shopping só para material esportivo, então, se for o caso. É uma sessão com finalidade específica. Aqui vamos voltar à memória recente. O Hospital Sorocabana, ele foi fechado porque a concessão do espaço tinha como finalidade atividade de saúde. A partir do momento que o hospital ficou fechado, deixou de ser atividade de saúde, a cláusula de retorno fez que estava no contrato na época, fez com que o hospital voltasse para o Estado como um prédio, né? E a partir daí, quem era o concessionário perdeu. Estou colocando isso, é diferente desse processo agora, mas aqui tem uma sessão, ela foi uma sessão feita com indicação específica do uso, né? A mudança do uso do local, embora está escrito lá que não vai ter residência, mas as atividades comerciais que estão sendo implementadas no local, com certeza vai adensar, vai ter impacto de trânsito, não vai ter arrima também, não vai ter nada disso. Enfim, nós precisamos discutir isso melhor. Acho que a comissão precisa de ouvir melhor os técnicos, nós precisamos de ouvir os técnicos aqui, para que a gente possa tratar esse assunto com maturidade. Eu agradeço, vou deixar escrito o requerimento. Só uma coisa aqui. Tem uma excelência palavra, vereador Moura. Não, só a minha assessoria agora me informou que o CONDEFAT ela negou o tombamento do Ibirapuera. O IFAM abriu o tombamento do mesmo e o Compresp ainda não analisou, só a título de contribuição. É uma contribuição boa, porque o Compresp é bem próximo da gente aqui. O vereador Adilson nos representa lá, precisamos de pedir para que ele possa acompanhar isso para a gente. Lógico, não seria tombamento de tudo, mas algumas situações lá precisam de ter, pelo menos, preservadas as suas características para que a gente não perca a memória. Obrigado, Nomura. Vereador Nomura, muito obrigado. Vamos, então, dar por encerrados a presente reunião e os trabalhos de hoje. E tenham todos uma boa tarde. Boa tarde.